Conexões Criativas dessa semana vai mostrar as novas formas de ensinar e aprender evidenciadas no 9º Congresso das Escolas Particulares do Espírito Santo, o Congresso Cinep 2019. Presidente, qual a sua avaliação sobre o Congresso Cinep 2019? A avaliação é a melhor possível, né? Nós temos conversado com os participantes e todos eles têm assim, elogiado os palestrantes que nós escolhemos, porque quando nós estamos pesquisando os palestrantes, isso é um trabalho que começa agora, outubro, novembro desse ano, para trazer as pessoas no próximo ano. Né? E vimos que as palestras, elas todas estão atingindo o seu objetivo. E o que me deixa mais assim alegre lá, em nome da diretoria do Cinep, é que nós estamos fazendo algo em prol da educação do nosso estado. E, presidente, o que esperar da educação no século XXI? É uma coisa que me preocupa muito, é que nós ainda estamos com a educação lá do século XIX. Nós temos que mudar isso, gente. Acabou de o professor ser o protagonista. O aluno tem que estar participando. As ferramentas que nós temos aí, que às vezes eu vejo escolas, e por isso que nós temos palestrante aqui, dizendo que não, você não pode usar um smartphone, o tablet ou o celular. Gente, você pode usar, desde que para benefício enriquecer o conhecimento que você está ministrando, né? Então essa educação do século XXI, ela é assim, é uma evolução muito rápida e que nós temos que acompanhar. Foram 2 dias de congresso em que passaram pelo Centro de Convenções professores, pedagogos, diretores de escolas e demais interessados em refletir sobre a educação em tempos de tecnologias de informação e comunicação. No auditório lotado, uma plateia atenta e interessada para aprender, por exemplo, o que é um professor maker. O educador maker é o professor que ele, ao invés de passar conteúdo, ele faz com que os alunos trabalhem por projetos, ou seja, que eles descubram um projeto do qual eles se apaixonem e a partir desse projeto o aluno ele vai atrás do conhecimento com o apoio e a mediação do professor. De que forma isso acontece? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu sou origamista, há questão de 2 anos eu decidi transformar o origami em um negócio e olha só as coisas que surgiram. Isso aqui é um projeto pessoal. Isso daqui é uma figura que eu não sabia e ao pesquisar, ao experimentar, e é isso que a gente faz. O educador maker ajuda as pessoas a experimentar, errar. Isso é muito importante. Acaba com aquela cultura do erro é ruim, pro erro é bom. Você testa, aprende e cria coisas muito legais e ele estimula isso nos alunos. Exalta também a questão do processo de construção e de criação. Isso, porque a construção do aprendizado se dá através dessa busca, porque a pessoa vai falar, poxa, eu quero construir um jogo, mas eu não sei como usa o software, como usa a ferramenta de programação, aí o aluno se engaja. Então, eu preciso fazer um origami, eu preciso fazer uma peça na cortadora laser, mas não sei usar laser, então o aluno vai atrás do próprio aprendizado. É aprendizagem com significância? Isso, a gente fala aprendizado com significado, aprendizagem por projetos, que basta você pensar, quem estiver assistindo, pense em alguma coisa que você ama fazer. Não seria muito mais legal aprender criando um projeto em cima disso do que aprender em cima do projeto dos outros? Esse é o Educação Maker. O palestrante Eduardo Chinhachique explanou acerca da formação de um gestor. A palestra atraiu os interessados em gestão educacional. Eu gosto sempre de pensar que nós estamos transitando, levando a escola para o século XXI. Tem se falado tanto, né, de que o modelo da escola era do século XIX, professor do século XX, aluno do século XXI. Eu acho que esse é o momento em que nós estamos numa grande encruzilhada de levarmos a educação para o século XXI. Porém, nós temos hoje um pequeno desafio de acolher o professor, de fortalecer e empoderar o professor para que ele vá junto para o século XXI, de forma que ele possa se sentir exatamente o protagonista
dessa escola do século XXI para esses alunos do século XXI. E por isso que quando a gente fala das competências socioemocionais, nós estamos falando exatamente do que eu chamo de Big Four. Big Four são 4 competências. A competência pessoal é o quanto nós empoderamos, fortalecemos a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o domínio das emoções. A competência social, a comunicação, o relacionamento, saber influenciar o cenário, de trazer, de envolver pessoas para junto, para que possa ser realizado o objetivo de uma forma muito mais rápida. As competências cognitivas, essa capacidade de aprender o que precisa ser aprendido para criar o resultado que se deseja hoje. E aí as competências produtivas, sempre que a gente fala assim, ter uma ideia não é tudo. É essa capacidade de transformar uma ideia na sua realidade, isso sim. Então, quando a gente fala essas 4 competências, tem sido essas 4 competências que a vida tem pedido de cada ser humano, para que ele possa viver uma vida plena, uma vida de felicidade. É muito importante, né, o tema que o Congresso traz, a educação digital, a geração 4.0, as desconstruções, o reaprendizado que a gente precisa desenvolver enquanto educador para com essa nova geração. Então eu reaprendo todas essas novas tecnologias, os novos métodos de ensinar e tenho certeza que os meus alunos, que são, né, futuros professores lá da Faculdade de Saberes, também serão uma nova leva de docentes conectados com esse mundo digital. Então nós saímos com conhecimento muito amplo de toda essa tecnologia, então para nós foi muito importante. E você acredita nesse contexto, né, de tecnologia, que o professor ele está buscando, ele está procurando se manter as rédeas? É um dilema ainda para o professor isso? É uma dificuldade, sim, não vou negar, porque é um processo de construção diferente do aprendizado, né? Em que as crianças nos ensinam como acessar esses meios e, ao mesmo tempo, é a nova metodologia do aprender com eles, do permitir que eles tenham essa autonomia, o se permitir conectar é muito novo e eles têm muito a nos ensinar também. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com inovações da educação 4.0. De volta com Conexões Criativas, confira entrevistas com renomados educadores. Fora do auditório, os expositores trouxeram para o Congresso Cinep 2019 uma diversidade de alternativas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Nós temos um portfólio de soluções para as escolas, mas o nosso carro-chefe hoje é uma aula de educação tecnológica dentro do currículo. Então a escola vai criar um componente curricular chamado educação tecnológica ou robótica educacional. E ali o aluno ele vai construir o seu conhecimento. É um processo de metodologia ativa. Com certeza, metodologia ativa e, no caso nosso, né, uma aprendizagem com propósito. Então é um maker com propósito, ou seja, ele vai ter uma jornada em que ele começa desde a primeira aula até o ponto culminante na última aula, que é o evento integrador, que inclusive nós convidamos a família para fazer parte desse evento. O que a criança aprende, por exemplo? O que ela pode fazer, né, com essa metodologia? Eu vou te dar um exemplo muito fácil. Aqui eu tenho uma aula do 8º ano. Quando eu aprendi sobre o sistema solar, eu aprendi no famoso cuspe e giz. A professora, ela no quadro, ela desenhou o Sol, a Lua, os planetas e ela nos ensinou rotação, translação, eclipse lunar e solar. Aqui, com uma maleta de kit Lego e outros acessórios makers, cada 4 alunos constrói o seu sistema solar e ele aprende tudo aquilo que eu aprendi no quadro. Olha só a diferença. Eu vi e ouvi.
eles estão construindo o conhecimento deles. Então, com essa aprendizagem baseada em projetos, em desafios, você atende à expectativa do aluno que muitas vezes vai com o ombro caído para a sala de aula e dizendo que saco. Por quê? Porque muita coisa ele pode aprender na internet, em casa. Então, nós entendemos que a escola precisa mudar, é urgente essa mudança e nós somos uma solução para a escola nesse quesito. Editores de livros, empresas de mobiliário escolar, fábricas de uniformes, serviço de turismo educacional e até mesmo um centro de vacinação compõem os estandes. Dentre as inovações, o espaço do empresário Celso Jabur chamou a nossa atenção. Isto chama-se argilosa, é uma massa de modelar à base de argila. Ela está em 5 cores naturais, não tem corante, anilina, não tem produto químico nenhum. E ela tem uma vantagem, ela só endurece depois que é aberta e manipulada. O que é isso aqui? Isto é raspa de cortiça natural para a criança conhecer e fazer colagem. Ela desenha uma árvore e ela põe isso como tronco, como folha e colagem livre, para ela saber da onde vem a cortiça, porque isso tudo é reutilizável. Quando fabrica rolha, essa é o nosso material, a sobra da rolha. Não se joga nada fora. Este é a fibra de coco, que é a casca do coco, o pelo que cobre a casca. Então ela é tratada, higienizada, para a criança trabalhar textura, reciclagem e colagem. Então ela trabalha folclore, trabalha índio, trabalha ninho, o que ela quiser com a fibra do coco. São elementos da natureza que a gente transforma em elementos criativos para a educação infantil. O senhor estava mostrando também esse boneco aqui. Esse boneco chama-se Um Pouco de Mim. Ele é feito com tecido ecológico, que é algodão cru, e ele tem a proposta da criança personalizá-lo, e aqui ele tem 3 páginas que a criança vai contar a história dela. Vai contar as emoções dela, os sentimentos. Aí a criatividade viaja na cabecinha da criança. Explorar a imaginação da criança. Exatamente. É isto o nosso trabalho, o nosso exercício. O senhor falou também de um rolo, um livro. Como é que funciona esse livro? E qual o nome dele? Livro enrolado. Ele nasce da garrafa PET, que é recolhida da natureza, tratada, triturada, vira fio e depois vira tecido. Então a criança estica no chão, pinta, faz histórias, depois ele vira um livro-teatro que a criança contextualiza toda a criação dela para o grupo da classe. E tem a tela de pintura lavável. Essa tela é reutilizável. Aí a criança usa canetinha, marca-texto, pintura a dedo. Eu vou fazer um risco com marca-texto, ó. Espera secar. Aí, depois que secou, a criança literalmente vai debaixo da torneira e lava. Aí some tudo. E ela reaproveita a tela. Isso é importante no mundo de hoje, né? Nessa questão. Porque a utilização e o custo, né? Que você economiza. Você pinta essa tela 10, 15 vezes. Você já deve ter ouvido falar de metodologias ativas, pois nem sempre essas metodologias estão relacionadas com tecnologias de ponta. Nas mais das vezes, há muita criatividade e preocupação com a sustentabilidade. Confira depois do intervalo.
Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na forma delas. Mulheres que inspiram. De volta com Conexões Criativas. Em pauta, como a escola e a família devem lidar com as tecnologias. Uma entrevista com Tânia Zaguri. A escritora e educadora Tânia Zaguri orientou como se educar contemplando as tecnologias. Tânia, essa convergência toda de mídia na escola, como é que a escola consegue consolidar isso tudo e articular isso tudo com os alunos? Bom, na verdade é um grande desafio hoje, né? Porque nem todas as escolas, começando por aí, têm todas as mídias que os alunos têm em casa, né? Pelo menos assim, falando em termos gerais, falando das escolas públicas e particulares. Nas escolas particulares, essa convergência já é bem mais palpável. Mas em termos de rede de escolas públicas do Brasil, a situação é bem diversa. De qualquer forma, o que acontece é que, por exemplo, na rede particular, os alunos já têm uma vivência tão grande que eles chegam já tendo uma expectativa de, como eu disse durante a palestra, expectativa de que tudo seja diversão, tudo seja, né, lúdico. E nem sempre isso é possível. Então, esse é o grande desafio hoje do professor, é conseguir concatenar os conteúdos, dar um formato que utilize essas mídias e, ao mesmo tempo, conseguir os resultados de aprendizagem desejados. Então, isso não é uma coisa tão fácil quanto possa parecer. E é uma aprendizagem que está acontecendo na própria prática, né? Cada vez mais as pessoas vão se assenhoreando das possibilidades. A gente tem observado que muitos professores têm até perdido emprego mesmo por conta dessas mídias, né? Como fazer com que as instituições compreendam que essas mídias, essas tecnologias todas precisam estar sobre um tutorial, uma orientação, um monitoramento? Na verdade, eu acho que esse é um outro grande desafio. Esse não é o desafio da escola, é o desafio da sociedade. Porque isso não se refere apenas aos professores, aos docentes perdendo emprego, mas sim o mundo em geral. No Brasil, todo mundo sabe, hoje nós temos 13 milhões e 200 mil desempregados, isso porque já 800 mil conseguiram se reempregar. Então, ainda estamos com esse déficit. Na Europa, na Espanha, vários países do primeiro mundo estão com problemas sérios de desemprego. E isso tem uma relação direta, evidentemente, com essa profusão, né, de automação. É claro que ninguém vai parar o mundo nem parar, digamos, a evolução. Mas é muito importante, e aí eu acho que é uma questão social, é uma questão de visão, de quem a gente escolhe para os nossos dirigentes, que tenha um foco no ser humano. A gente não pode esquecer do ser humano que precisa realmente estar por trás de toda essa maquinaria, de toda essa parafernália que está surgindo. Tem que sempre se priorizar o social, e isso, evidentemente, inclui o ser humano. E qual o papel da literatura infantil, por exemplo, da literatura na escola, para trabalhar essa convergência, para que possa ter uma boa sinergia? Bom, não é de hoje que os professores e as escolas lutam para desenvolver o prazer de ler. E claro que com a chegada dessas novas mídias, né, que são altamente atraentes e muito motivacionais, eu própria sou uma usuária apaixonada, eu gosto de fazer meu relax jogando um joguinho, como diz meu marido sempre, de construir alguma coisa. Então eu acho que cabe a nós, pais e educadores, saber utilizar isso de uma maneira positiva. Não é tirar, não é evitar, porque isso é inevitável, mas, digamos, aproveitar o que ela tem de bom e no sentido de estarmos sempre pensando no crescimento intelectual, emocional e social das nossas crianças, e não o contrário.
Se a gente deixar, o poder motivacional é tão alto que elas são capazes de ficar horas fazendo só isso. E aí, como eu mostrei também na palestra, vai haver uma decrescente interação. E não é isso que a gente quer. Então, alertar para esse fato tem sido uma das minhas missões atuais. Alertar para isso, porque muitas vezes as pessoas embarcam nisso tão animadas que também os adultos também gostam muito. Então, eles acabam dando, ignorando que existe uma contrapartida, existe um outro lado da moeda que precisa ser analisado, cuidado, mas que pode ser facilmente vencível, desde que a gente estabeleça regras de uso, como eu disse. Assim como a gente tem hora de tomar remédio, a gente tem que ter as horas para usar as mídias. Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero por você na próxima semana na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na Forma Delas. Mulheres que inspiram.